paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje infelizmente o Brasil perdeu, nos pênaltis para a Croácia. Isso acontece normalmente, você vê que o Brasil foi muito melhor, mas fatalidade tem. Nós já deveríamos estar calejados, porque quantas Copas o Brasil merecia ter sido campeão, não foi. Isso é normal. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre um trabalho que eu fiz no Brasil para os irmãos entenderem que tem coisas que às vezes Deus nos dá estratégia. Depois que eu me converti, em 94, Deus me deu sabedoria para eu escrever uma peça. Já que eu estava fazendo peça no mundo, Ele me deu inspiração para que eu escrevesse um espetáculo, chamado Arrebatamento, o fim do mundo. E Deus me inspirou mesmo, numa noite, eu comecei a escrever aquela peça e nós apresentamos, levamos 8 meses de ensaios, depois fomos apresentar a peça por todo o Brasil. Fizemos mais em São Paulo, mas viajamos pelo Brasil, do sul ao norte, fazendo essa peça Arrebatamento. E muitas almas, muita gente aceitou Jesus, entendeu? O que acontece? Deus começa a dar estratégia. A peça a gente fazia, obviamente, gratuita, porque dá de graça o que de graça recebeste. O negócio de nego cobrar aí é coisa dessa nova teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Esses lobos que querem ganhar dinheiro começam a pregar essa falsa teologia. Mas a gente fez por prazer, por amar realmente a obra de Deus. Montei um grupo que tinha chamada de Deus e fomos fazer a peça. Foi bênção, foi uma época muito boa da minha vida. E com isso, irmãos, uma vez eu estava em casa e eu falei assim, eu tinha que colocar um espetáculo num espaço cultural que a gente tinha, que era a escola de teatro. E eu veio a ideia, eu falei assim, poxa, mas se eu botar Arrebatamento, eu ia fazer a peça uma vez só por semana. Se eu colocar Arrebatamento gratuito, ninguém vai vir. O que eu fiz? Eu fechei com uma associação de teatro, você vendia a peça para essa associação, e a associação dava os seus associados vários espetáculos, entendeu? Com desconto 50%, gratuito, porque aí a gente vendia a peça para eles e eles davam os seus associados. E a associação é muito boa, porque vinha muita gente, só que nosso espaço era pequeno. Aí eu falei assim, vou botar Arrebatamento, que é uma peça feita para a gente apresentar nas igrejas. Eu adaptei ali para o espaço cultural, a gente tinha um espaço, tipo um teatrinho, e fizemos ali. Cabia, para você ter ideia, cabia 30 pessoas no espaço. E fizemos naquele espaço. Pasmem. Você imagina só, a gente apresentava nas igrejas para, obviamente, a maioria crentes, Claro, pessoas que iam visitar a igreja também não crentes. Nesse espaço, era só para não crentes. Pessoa espírita, católica e umbandista, muita gente ia assistir por causa da curiosidade. Porque no jornal vinha escrito assim, a peça, teatro tal, Arrebatamento, fim do mundo. Aí fala, daí eu coloquei lá uma sinopse, bem interessante, que atraía essas pessoas. Mas também essa associação levava a gente. Foi muito bom, foi uma época muito boa e muita gente, onde eu quero chegar, do impacto que era. Tinha gente que chegava lá, a gente dava um folheto antes ali e tal, sabe, desdenhava, fazia caras e bocas, tipo, você falava, você ouvia as pessoas falando, Eu também fazia ali a bilheteria e as pessoas falavam, esse negócio, que bíblico, deve ser uma besteira, baboseira. O outro falava, sempre alguém desdenhava antes de começar de assistir o espetáculo e subiam para assistir o espetáculo. Irmãos, a peça era tão impactante que incomodava as pessoas. Aí é onde eu quero chegar.
Mesmo as pessoas que subiu um grupo que eu sabia que era espírita, que eles estavam falando de kardecismo. Eu fui lá na federação, você via que eram espíritas. Foram lá por curiosidade. Esse pessoal subiu soberbo, sabe? Desceram cabisbaixo. Chegaram para mim assim, na saída e agradeceram. Falei, muito obrigado, boa noite, muito obrigado. Agradecer porque se eles pagaram, né, mesmo que tenha havido da associação, quando eles pagam a associação, tipo assim, agradeceram. E outro fato curioso que aconteceu foi de uma pessoa que estava discutindo ali na entrada com a gente, porque eu não acredito muito nessa coisa de Bíblia, subiu, assistiu a peça, todo mundo desceu, foi embora, eu subi para quê? Para apagar as luzes e tal, porque os atores já tinham descido para ser trocado e tal. Eu subi para apagar a luz. Quando eu cheguei lá, essa pessoa estava sentada no meio, parado, aliás, era um casal, eram duas pessoas, era um casal, parado, né, ali, estático, pensando, a coisa foi tão impactante na vida deles, que eles não conseguiram levantar da cadeira. Aí eu falei para eles, boa noite, olha, terminou, tal, eles, tá bom. Aí levantaram, entendeu? Foram cabisbaixo, subiram criticando, antes de assistir a peça. Agora eu vou terminar meu raciocínio. Quando Deus dá alguma coisa, Deus inspira, é algo maravilhoso, porque é a mesma coisa de Deus falar assim, fala ali, aquela pessoa já aconteceu, muita gente, alguns testemunhos que eu conheço, gente que eu conheço, falou assim, Jesus só falou para eu ir lá e falar, Jesus te ama, e a pessoa se derramou em choro, em pranto, se quebrantou, entendeu? Começou a chorar, a pessoa foi e evangelizou ele, e aceitou a Cristo. Aquela pessoa estava estava preparando para se suicidar. Então tem coisa, irmãos, que vem do trono de Deus. Essa peça veio do trono de Deus, porque ela impactava todo mundo que assistia saía impactado, pela unção que tinha na peça. Então as pessoas ficavam ali assim, sabe, sem saber reagir, não conseguiam reagir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agia. Isso é um testemunho, né, interessante, por quê? Porque se Deus te inspirar a fazer algo, faça. Não tenha medo. Deus vai na frente, vai sem medo. Mete a mão no arado. Eu estava meditando hoje, falei assim, poxa, realmente quando as coisas vêm de Deus, tudo fica mais fácil. O Espírito Santo vai na frente, limpando, guardando, salvando, libertando. Faz a obra. Fazendo a obra, muda tudo. Não tenha medo. Amém? Essa palavra, esse testemunho. Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus.